Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu tenho visto um resultado já quanto aos alunos assistirem esses vídeos para entenderem melhor a metodologia, e seria bem bacana se outras pessoas que estivessem assistindo esse vídeo também fizessem comentário de que acharam e tudo mais, né? Então vamos lá, antes de assistir o vídeo, já dá aquele like para ajudar, para fortalecer o canal, que todo mundo faz isso, não tem como não ser diferente, né? Já se inscreve e tudo mais. E é o seguinte, hoje eu quero falar de uma coisa bem interessante. Eu estava assistindo ontem, falando sobre finanças, é algo que eu comecei a estudar recentemente, e eu tenho visto várias pessoas, vários alunos meus falam sobre finanças, sobre investimento e tudo mais. E eu sempre pensei nesse paralelo entre investimento e aprender inglês. E talvez você esteja se perguntando qual que é a relação entre aprender inglês e investimento. E você vai ver que a relação é interessante e pode ser grande. Bom, eu estava assistindo um vídeo do Raul Sena. Inclusive eu recomendo, ele é bem legal, ele é direto no que ele fala e ele é bem realista. E ele mencionou um professor de matemática, ele elogiou bastante, que esse professor é magnífico. O professor é o Luiz Vacari. E aí eu assisti um vídeo dele, achei bem legal, que ele fala o que é 1 milhão, daí ele faz um experimento lá mostrando o que é 1 milhão, e recomendo, assista o vídeo, é bem, bem legal. Vamos lá, vamos traçar um paralelo, o que tem a ver investimento com aprender inglês? Muito simples, eu sempre digo para os alunos que quanto mais palavras você souber, melhor. Por exemplo, quantas palavras, professor? Se eu sei só 1.000, eu sei muito pouco, né? Eu preciso saber pelo menos 3.000 palavras. Isso eu tenho inglês básico. Se eu aprendo 6.000, meu inglês já é intermediário, eu já me comunico bem com 6.000 palavras, e bem mesmo. Com 8.000 palavras, eu posso dizer para você que você poderia até dar aula de inglês. 12.000 palavras, pronto. Se você realmente souber 12.000 palavras, você é fluente e você consegue entender muita coisa em inglês. Ah, professor, já vem aquela reclamação, né? Como que eu vou aprender 12.000 palavras? É muita coisa. Não é. Bom, do mesmo jeito que, de repente, você quisesse ter 12.000 reais, ou 120.000 reais, ou 1.200.000 reais, você precisaria guardar uma quantia mensalmente para ter esse valor. A mesma coisa que o inglês. Basta que você, continuadamente, adquira vocabulário. Como? Leitura, coleção de frases, como eu sempre falo para os alunos colecionarem frases. Mas vamos lá. Quanto tempo demoraria para eu ter 12.000 reais, 120.000 reais, 1.200.000 reais numa conta bancária? Aí, quem é da área de economia faria todos aqueles cálculos, pensando em juros, pensando na melhor aplicação financeira e tudo mais. E no inglês? Mesma coisa, o que eu posso fazer? Bom, como que eu poderia adquirir esse vocabulário? O que eu faria para eu conseguir esse vocabulário, né? E você, então, traça um plano, uma meta, ou seja, eu vou estudar 10 palavras todos os dias. Ou melhor, se eu já estou estudando, eu estou aprendendo essas palavras. Vamos supor, eu tenho aula uma vez por semana, então eu aprendo pelo menos umas 5, 6 palavras. Se eu tenho 2 aulas por semana, de repente eu aprendo 12 palavras. É aí que eu dei um spoilerzinho, eu falei da palavra todos os dias, porque é aí que eu quero chegar. Se você guarda dinheiro todos os meses, vai levar um tempo e você teria uma boa quantia. Vamos supor que você pudesse guardar dinheiro de 15 em 15 dias. Não seria muito melhor? Talvez os juros ali composto não ia fazer tanto efeito, né? Porque o juro composto faz efeito a longo prazo. Mas você teria um montante bacana do seu próprio investimento. Agora, imagine se você pudesse guardar, por exemplo, 100 reais todos os dias. 1.000 reais todos os dias. Você concorda que levaria muito menos tempo para você, então, ter o seu primeiro milhão, que é o sonho de muitas pessoas? O que tem a ver com o inglês de novo? Bom, quando as pessoas começam a aprender inglês, a primeira coisa que elas falam é quanto tempo leva? Professor, quanto tempo leva para eu aprender inglês? A pergunta é o quanto você pode investir no seu aprendizado? Quanto tempo você pode gastar por dia para aprender? E vem uma coisa interessante, pessoal, no caso do inglês, tá? As pessoas às vezes acham que, eu vou fazer 1 hora, vou pegar 1 hora de uma semana e vou estudar só inglês. É ruim. Por quê? O seu cérebro, você acumula bastante informação num dia só, mas esquece tudo. O ideal seria você estudar 5 minutos por dia. Eu ouso a dizer que é melhor do que 1 hora numa semana. O ideal, você de repente investir 10 minutos por dia, mas todos os dias. Agora, fazer um outro paralelo.
O grande problema de quem guarda dinheiro é a inflação. A inflação corrói o seu investimento. Por isso que é importante você buscar uma aplicação que te dê um bom retorno, né, de juros e tudo mais, para que de repente, sim, se você perder para a inflação, você não perde para a inflação, pelo menos empata. E melhor ainda se você conseguir achar uma aplicação que além da inflação você ganhe mais, né? Ou seja, você consiga ter um lucro, né? Ou seja, você consegue ter um valor ainda melhor que a inflação. Que tem a ver isso com o inglês? Tem inflação no inglês? Mais ou menos, que é o seguinte. Quando você está adquirindo vocabulário, o nosso cérebro ele tem uma tendência a esquecer. E se você, por exemplo, aprendeu 10 palavras e não as viu durante a semana, o seu cérebro vai esquecer. Não tem como não esquecer, ele vai apagar. Então, o que acontece? Se você, então, pensa no aprendizado diário, você tem uma vantagem. Você não vai perder para a inflação. Ou melhor, você não vai perder para o seu esquecimento, porque você estudou, por exemplo, você viu 10 frases hoje. Você aprendeu, de repente, 8 palavras novas ali. Se, de repente, em outra frase você vê aquelas palavras de novo, você vai lembrar delas. Então, pensa que você revisar, ou você fazer todos os dias, é uma forma de não perder para a inflação. Ou melhor, para fazer o paralelo, não perder para o seu esquecimento, porque você vai esquecer, eu enfatizo isso o tempo todo. Então, moral da história, assim como para você ter um bom dinheiro numa conta bancária, o ideal seria você aplicar com constância, ou seja, você aplica que seja todos os meses, para aprender inglês, a mesma coisa. Porém, se você estudar só uma vez por mês, ou uma vez por semana, vai demorar muito mais tempo. A pergunta é, quanto tempo você quer aprender inglês? Ah, professor, mas eu não sei como fazer isso. Bom, nas minhas aulas eu mostro como. Inclusive, eu tenho várias técnicas de como você pode fazer de forma relativamente fácil. Quando eu digo fácil, não é fácil no sentido que dá trabalho. É fácil no sentido que você pode fazer algo que é fácil no sentido, tem o material, tem as frases, tem a metodologia, tem tudo. O difícil é você ter a iniciativa de pegar o material e fazer isso. Porém, se você eliminar esse problema, ou seja, adquirir o hábito, você consegue. Mesma coisa com poupar dinheiro. Por exemplo, as pessoas falam assim, é normal. Eu não poupo porque não sobra. E nunca vai sobrar. O Raul Sena fala isso. Então, o que ele fala? E outras pessoas falam também que para você poupar dinheiro, a primeira coisa que você tem que fazer é primeiro pagar a você mesmo. Então, por exemplo, você recebeu ali um salário mínimo, R$ 1.300, mais ou menos, né? Tire 10%, R$ 130, aquele dinheiro não existe. Mas a primeira pessoa que você tem que pagar é você. Você nunca vai conseguir poupar dinheiro se você não fizer isso. Mesma coisa no inglês. No caso do inglês eu não tenho tempo. Você nunca vai ter tempo. Você tem 24 horas por dia, mas você nunca vai ter tempo de aprender inglês. Ao menos que você diga assim, a primeira coisa que eu quero fazer, de repente não quando eu acordar, mas quando eu chegar em tal lugar, eu vou dar uma olhada no material de inglês. Quando eu chegar em casa à noite, enfim, você tem que criar uma estratégia de separar esses 10 minutos por dia. Viu só como o paralelo é igual? Faz sentido para vocês? Eu queria que vocês comentassem, assim, faz sentido? Você consegue pensar em uma outra coisa? Consegue achar algum furo nessa teoria? Pode falar, seria bem legal. E aí, comece a pensar. Inclusive, de repente, se você sempre pensou em poupar e nunca começou, pense nisso. Primeira pessoa que você paga é você mesmo. E aí vai dar certo. Eu mesmo já fiz isso, porque eu já tive a experiência de ganhar, por exemplo, vou fazer um valor fictício, 1.000, 2.000, 4.000 e nunca sobrou dinheiro. Veja bem, de 1.000 para 4.000 seria um acréscimo enorme. Sim, a gente muda o padrão de vida e passa a gastar mais. Porém, se eu dissesse assim para mim mesmo, logo no começo, não, 10% desse valor é para investimento, é para uma reserva. Eu teria então acumulado um bom dinheiro desde quando, se eu tivesse feito há um bom tempo atrás. Não fiz, mas nunca é tarde para aprender e comecei agora. Agora vamos pensar o seguinte, mesma coisa com o inglês. Eu não tenho tempo. Arrume um tempo. E pouco. Talvez uma coisa que atrapalhe os alunos é o seguinte, vamos supor, eu dou um material para o aluno, e ele fala assim, poxa, vai ter muita coisa aqui. Quebre em pedaços. E adquira uma meta. Eu vou ver, sei lá, um texto. Hoje eu vou ouvir um áudio. Hoje eu vou aprender 3 palavras. Vou escrever um texto. Cria pequenas metas, mas cumpra. E o legal, inclusive, é que aí entra na questão do hábito. E uma vez que isso se torna um hábito, você não larga mais. Pessoal, bom, existem vários livros que eu leio que falam sobre várias teorias, e uma delas é um pouco triste. Ele diz o seguinte,
E isso que eu estou fazendo agora é lhe informando. Eu passei uma informação da qual você pode absorver ou não. Ela só vai fazer diferença o dia que ela for colocada em prática. E nós, seres humanos, temos uma dificuldade enorme de pôr informação em prática. Todos nós temos informação. Um exemplo disso é que tem vários vídeos no YouTube ensinando inglês. Só que isso não muda a vida de ninguém. Ou melhor, muda a vida daqueles que fazem alguma coisa. Mesma coisa sobre vídeos de finanças, vídeos que ensinam a poupar dinheiro. Se você não pôr em prática aquilo que eles informam, nunca vai dar certo. Porém, se você testar e dizer assim, bom, eu testei, porque tem muita bobagem também na internet, mas assim, põe em prática e você mesmo vê. Testei e deu certo. Eu, por exemplo, quando descobri o método que eu uso, eu duvidei. Ah, será que funciona? Acho que não. Testei, deu certo e hoje falo para as pessoas, tenta. Bora lá? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. E aí, aquele que eu já falei, dá um like aí, faz um comentário, se inscreva, manda para um amigo para ajudar. E é isso aí. Espero que tenha ajudado e até os próximos vídeos.